Boa tarde, meus queridos. Hoje, neste domingo, vamos aprender como utilizar o Google Forms. Isso foi uma solicitação de uma aluna do quarto ano do ensino fundamental da Escola Novos Caminhos. Ela, em uma bela aula, falou: professora, será que pode um dia gravar um vídeo mostrando como utilizar o Google Forms? Talvez, não sei se ela sentiu curiosidade ou se achou que seria uma boa ideia. Tanto os dois realmente é muito legal. Tanto que seja uma boa ideia ou uma curiosidade. Vai fazer uma boa ajuda para aqueles que têm essa curiosidade. O Google Forms ele pode ser utilizado para várias finalidades. Ele pode ser utilizado para criação de questionários com a finalidade de fazer uma pesquisa de campo. Pode ser questionado com a finalidade de recolher informações de opinião de um certo grupo. E o que a gente tem utilizado muito na Escola Novos Caminhos, com grande força, né? A geração de avaliações. Todos os casos vão depender do que você quer perguntar e do que você quer obter de informação das pessoas que vão responder este formulário. Eu separei aqui alguns tipos de situações em que vão nos ajudar a entender como funciona cada um dos tipos de perguntas que nós temos no Google Forms. Existem tipos de múltipla escolha, de múltipla seleção, onde você pode ter várias respostas para uma única pergunta, respostas curtas e longas, respostas que vão te direcionar para uma outra sessão. Então, devido a essa flexibilidade, seria muito interessante que conhecêssemos melhor essa ferramenta. Bom, vamos parar de conversinha e ir no que nos interessa. Bom, primeiro passo, onde vão estar contidos os meus Google Forms? Primeiro eu preciso ter um Gmail, né? A partir dele eu consigo acessar o meu Drive. Vamos ver. Acessando o Drive eu consigo criar novos artigos de arquivos. E aí, um dia, quem sabe, a gente não pensa em gravar uma aula de como utilizar, por exemplo, o Google Docs, documentos do Google, né? Planilhas do Google, apresentações do Google, né? Tem o nome em inglês, né? Google Plan, Google Docs, Google Presentation, Google Forms, que é o que nos interessa. Muito bem. Nós somos levados a uma tela de um formulário vazio. Se for direto nos Forms, no Google Forms, você vai ter algumas opções já pré-definidas. Então, um teste em branco, informações de contato para eventos, convites de festa. Então, você tem já algumas opções interessantes já pré-moldadas. Desta forma, olha lá, tem até um pouquinho mais aqui para baixo, se você pede para exibir todos, olha lá. Temos alguns outros aqui, inscrições de eventos, inscrições para ganhar camiseta, tem alguns para educação. Então, tem alguns modelos já pré-moldados, confeccionados para você utilizar. Então, pedido de licença, formulário de candidatura à vaga. Existem modelos prontos que você pode utilizar, mas nem sempre o que é pronto nos atende, não é mesmo? Então, vamos voltar aqui ao formulário em branco. Muito bem, um formulário sem nada. Não menos importante, nós devemos sempre colocar um título para o nosso formulário. A ideia é que você consiga identificar este arquivo, porque sim, ele é um arquivo, ainda que na web ele é um arquivo, com facilidade. E as pessoas que receberem este formulário também com facilidade entendam do que se trata. Então vamos supor que o nosso formulário aqui é voltado para um teste, então formulário de teste, aula do Forms. Então, quando eu bater o olho nesse formulário, sim, eu vou saber do que se trata. Perceba que esse é um título e que esse é o nome do meu formulário. Se eu não der nenhum nome para ele, se eu não der e personalizar o nome, ele vai tomar posse do nome que eu coloquei como título do meu formulário. Isso acontece também com editores de texto.
né? Você cria um arquivo em branco, você inicia o processo de escrita no arquivo. Quando você vai fechar, se você não deu um nome para esse arquivo, né, ele vai tomar posse do primeiro título, do primeiro texto que estiver dentro do mesmo. Ok. Importante também você colocar uma descrição. Então vamos lá. Formulário voltado à exemplificação, ao entendimento do uso do Google Forms. Tem um limite? Tem. Eu sei qual é o limite. Desculpem, eu não sei. Mas pensem que um limite também deve ser aquele em que não se coloca muito texto dentro de uma descrição. Já vi formulários com descrições enormes. Claro que depende do que você está desejando apresentar. Muitas pessoas confeccionam formulários para tratar de situações legais. Assim, essa petição, então eles colocam. Acharia, no meu ver, colocar um link para levar até a norma, eu acho que seria mais factível, mas vai de situação para situação. Ele já inicia, o Google já inicia pra gente um processo com uma primeira pergunta. E ele já coloca como múltipla escolha, porque isso é muito comum. Tem sido utilizado muito, né, a seleção de múltipla escolha para as provas e avaliações para as crianças das escolas, né. Torna isso mais tranquilo, um processo mais fácil e evita de ter uma correção também mais pesada para os professores. Isso é a realidade, a gente não vai mentir. Porém, eu tenho vários tipos que eu posso utilizar. Antes de iniciar todo o processo de criação de perguntas, também quero dizer que existem outras funções que nós vamos também ver, algo mais breve, que podem ajudar a organizar esta prova. Então, vamos aqui criar uma pergunta simples. Assim, vocês devem ter ouvido um barulho de páginas, né? Sim, eu estou com um livro de informática básica que ele contém algumas perguntinhas ao final do livro. Então, para que eu não demore pensando em perguntas, eu vou colocar algumas perguntas aqui só para a gente, né, conseguir nosso trabalho. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com uma resposta curta. Eu quero uma resposta curta no meu aluno, da pessoa que vai responder. Talvez um parecer pequeno. Então, vamos pensar uma pergunta: o que é hardware? Então, o que é hardware? E a pessoa vai ter um espaço curto, acho que um de 5 ou 10 linhas para responder. Então, uma resposta que é um parágrafo, não requer muito questionamento. Tá? Normalmente, a gente até colocaria com resposta curta, eu vou até melhorar a situação, nome completo. Normalmente, nas minhas avaliações, nome completo sempre é uma resposta curta, porque nome completo, né? Vamos combinar. Lembrando, importante, quando vocês tiverem a sensação de preencher com o nome completo, preencha com o nome completo. Não coloquem apelidos, não coloquem... claro, a não ser se o seu nome for extremamente grande, tá? Você queria colocar só o seu nome, o primeiro sobrenome, ok. Mas não coloquem apelidos. Eu já tive situações em que as provas que os alunos colocaram apelidos. Ok, eu sabia que aquele apelido era daquele aluno. Mas, em segundo momento, eu poderia não saber. Eu poderia anular aquela prova. Então, eu posso duplicar uma pergunta, ou seja, uma mesma pergunta pode virar duas igual, que me ajuda com isso. Por exemplo, uma pergunta de múltipla escolha. Sempre vão ser 5 ou 4. Tá adicionando cada item, eu simplesmente mudo a pergunta e às vezes até as respostas são sempre iguais, é só a pergunta muda. Se eu quiser deletar a minha pergunta, não é essa que eu quero, eu vou na lixeira e excluo a mesma. Então, também posso deixar, e é importante nesse caso, a resposta como obrigatória. A pessoa vai ter que responder essa pergunta, caso contrário, ela não vai conseguir enviar o formulário. Dentre outras opções, a gente pode colocar uma descrição, né, para a pergunta. Uma descrição explicando: por favor, preencha seu nome completo sem o uso de apelidos. Então eu posso adicionar uma descrição ou não.
e eu posso fazer uma validação para essa resposta. Nós vamos mais para frente verificar essa situação de validação. Nesse caso não compete porque é o nome, né? Então, validação maior, como relacionado a número, né? Não é o caso. Vou deixar para lá. Ok, então primeira pergunta, ok. Vamos adicionar mais uma pergunta. Neste mais, eu adiciono uma pergunta. Vamos fazer agora uma pergunta em um parágrafo. Agora, faz sentido fazermos a pergunta do que é um hardware. O que é hardware? Sabe, às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, professora, a senhora deu uma prova que deu um tempo extremamente comprido para que eu possa responder. Por quê? Simplesmente prova de recuperação. Por que esse tempo todo? A ideia é que você vá na internet e pesquise como recuperar uma pessoa que às vezes perdeu o controle do ano inteiro. Solicitando que ela faça uma pesquisa, que ela leia e que ela traga uma resposta. Isso vai fazer com que ela